você ama, mas sente que de alguma forma você tá mantendo esse relacionamento sozinha. Pois é, tem muita gente que acredita que se tem amor, vai dar certo. Mas tem uma coisa que a gente precisa dizer para esse pessoal, né, irmão? É uma coisa que geralmente dói um pouco, que é o amor sozinho não sustenta a relação. Não sustenta mesmo, né? Se você ama, mas vive discutindo, se você já até cansou de conversar e sente que nada melhora, se você não se sente nem respeitado e muito menos ouvido numa Exato. relação, pois é. Será que só você que pensa no futuro dessa relação? Muitas vezes a gente não consegue entender com certa clareza sobre o que está faltando no relacionamento. Tem gente que não consegue dizer exatamente o que é. E é isso que você vai aprender hoje. E, gente, geralmente nas nossas lives a gente traz o quê? Ações práticas, coisas para você aplicar. Por quê? Porque esse é um conhecimento subjetivo. Uhum. Então, a gente está sempre trazendo coisas que simplificam a atitude que você pode tomar para que você já saia daqui e consiga aplicar pelo menos uma coisa que já vai melhorar muito o teu relacionamento. Se você é daquele tipo de pessoa que discute até por louça, né? Você faz planos e aí você, quando vai falar para o dito cujo seu parceiro, vulgo conhecido como seu marido, namorado, ficante, sei lá o que nome que você quiser, ele diz, depois a gente vê, tudo bem, né? Só que vocês se amam. Ah, mas a gente se ama, é o que importa. Só que ao mesmo tempo vocês estão lidando sozinhos com o relacionamento que é feito para ser de dois, não só Pois de um. é, então aí começam Entende? algumas coisas a pegar, né? E tem um erro que eu acho que de cara a gente queria colocar. Um ponto antes aqui, só para lembrar. Mais uma vez, essa live é consequência daquilo que nós perguntamos para as nossas seguidoras lá no Stories, do Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram ainda, tá na hora, vai lá. A gente tem Instagram, TikTok e YouTube. Se inscreva nos nossos canais, agatha.kleber. Nós abrimos uma pergunta na segunda-feira. Eu coletei várias coisas que as seguidoras me mandaram e a gente juntou numa história. E aí ficou essa sensação de que tá faltando alguma coisa aí que vocês não estão percebendo e vocês estão colocando esperança demais nas coisas que não deviam ser as bases do relacionamento. Tem um erro muito grande que a gente já queria começar de cara esclarecendo. Falando. Gente, tem um negócio que a gente chama aqui de mito do amor romântico, tá bom? Mito do amor romântico. E se é mito, já fica uma dica, se é mito, ele não é realidade. Porque um mito é uma fantasia construída, pode até ter sido construído em cima de realidade, mas se ele é um mito... Ele não é realidade. Então, a ideia do amor romântico, ele vem lá da Idade Média. Nem é tão longe assim, né, amor? 500 anos. 500 anos, no máximo, gente. Coloca aí mais ou menos. O que acontece? Ele vem lá com os trovadores, com os primeiros contos de fada, que não foi a Disney que inventou essa pataquada, tá? Mas se aproveita até hoje A disso. Disney só faz, grana com isso. grana. E assim, veio ali com o mito do Tristão e Isolda, se vocês quiserem procurar saber um pouco mais. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, com esses filmes, aliás, na época, livros, de alma gêmea, de que você vai encontrar o amor da sua vida e tudo mais. Então, o mito do amor romântico nasce nesse período. E tem uma questão que é importante. O que acontece? A nossa sociedade, quando eu falo nossa sociedade, é a nossa sociedade ocidental. A gente depois exportou isso para o resto do mundo. Mas a sociedade que a gente vive hoje, ela baseia muito a história do apaixonar-se, do amor, do viver a dois, nessa história do mito do amor romântico. Gente, é um mito. O que o mito diz, para ficar claro? Que basta o amor, que o amor ele resolve tudo no relacionamento. Se você ama a pessoa, vai dar tudo certo. Se você ama aquela pessoa e a pessoa te ama, então as portas da felicidade vão se abrir para você e você vai ser aquela pessoa que vai se sentir realizada, feliz, plena. E aí corta pro mundo de hoje e tá você esperando até hoje um príncipe encantado. Pois é, aí vocês criam uma ideação de como é que o relacionamento deveria funcionar e que o amor é aquela é remédio, é a solução, é a poção
que vai entrar e vai resolver e aparar todas as arestas. Tem um detalhe que é importante vocês prestarem atenção. Se isso fosse verdade, se fosse verdade isso mesmo, então ninguém se separava mesmo se amando. E o que a gente mais ouve são: eu amo muito ele, mas Ou eu ela. não consigo viver mais com ele. Então, como é que se o amor basta, se o amor é a coisa mais importante para manter um relacionamento, por que então tem tanta gente se amando, se separando mesmo se amando? E aqui, de novo, gente, amar é importante. O amor, ele é importante. E muito. Claro. Mas só ele não é suficiente. E é triste essa realidade, mas também é muito libertadora, eu te prometo, porque você pode amar muito a pessoa que você está do lado e ainda assim se sentir sozinha. Você pode amar muito a pessoa que está do lado e ainda assim se sentir extremamente incomodada com todas as atitudes dessa pessoa, porque as suas expectativas infantis foram quebradas, foram frustradas. Você pode amar muito uma pessoa e não aguentar mais estar ao lado dela, porque atitudes que ela toma não condiz com a pessoa que você quer ter ao lado para construir um futuro juntos. Vocês vivem na picuinha, assim, na picuinha não é no sentido ruim, não, é na miudeza de, eu lavei a louça, você não fez isso, eu mexi em tal coisa, você não mexeu, eu fiz tal coisa, você não fez. Então, assim, nessas miudezas, vocês ficam se perdendo. E ficam achando assim, não, o amor tinha que resolver toda essa história. O amor não vai resolver tudo, gente. O amor, ele não é uma panaceia. Para quem não conhece isso daí, a panaceia era um remédio que os gregos entendiam, que você tomava, ele resolvia todos os males, você ficava bem, você ficava assim perfeito. O amor não é uma panaceia, ele é uma das variáveis que ajudam o relacionamento a funcionar. Só que tem um tanto de gente que se ama e vive em relação tóxica. Tem um tanto de gente que diz que se ama, né? E vive assim. Então vocês têm que começar a entender o seguinte: vocês foram enganados. Pois é. Vocês foram enganados por um sistema. Por quê? Porque vende, gente. Porque é lindo vender livros falando que basta o amor. É lindo a Disney fazer um monte de filme e dizer que isso é maravilhoso. Novelas dizendo que o amor, aquele amor é arrebatador. O que aconteceu? O que é o amor romântico? O amor romântico quer dizer o seguinte: ele vem, te toma, te preenche. Aquela pessoa, ela vira sua cara metade, ou seja, você é metade. Quer dizer, que raio de relacionamento vai funcionar em que você é metade? Entendeu? Você não está inteiro. Ou seja, se você é metade, você tem que abrir mão de alguma coisa. Então assim, vocês são a metade da laranja, a alma gêmea. Gente, isso é balela. Gente, vamos ter um papo de adulto aqui. Se metade da laranja funcionasse, o Fábio Júnior não tinha se casado tantas vezes. Nem a Gretchen, né? Nem Eu tenho uma teoria que se ele e a Gretchen se casassem entre si, daria certo. O que acontece, galera? Aqui, alguém colocou aqui, na verdade, vocês estão falando de paixão. O amor é algo bem maior que uma história de um homem e uma mulher. Calma. Calma. Calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Inclusive, gente, a paixão, comprovadamente, ela dura no máximo 2 anos. No máximo, cientificamente funcional. Depois disso, vem o amor. A paixão é um ato narcísico. Você se apaixona por algo que você espera do outro, por algo que você enxerga de si no outro, ou que você gostaria de enxergar de si no outro, ou que você fantasia. Ou no que o outro te proporciona. Você é uma pessoa que nunca sentiu isso, ele está te proporcionando sentir. Você é uma pessoa que nunca viveu isso, aquela pessoa... O amor, principalmente no início, o amor da paixão, ele é espelho. O que ele é? Ele abre e permite você enxergar, às vezes, coisas dentro de você que você não se deixava permitir. E, gente, espelho não é só quando você tá arrumado, não, lembra, né? Espelho é quando você olha bem de pertinho, você vê um negócio que você não te favorece. Você percebe uma ruga que você não sabia que você tinha já. Você percebe que seu cabelo não tá tão bem penteado assim. Então, quando o Kleber fala sobre o amor ser espelho, não é só na parte boa e bonita, tá? É também, mas... E vamos lembrar de um detalhe que é importante também, que os gregos, eles falavam em 7 níveis de amor, porque o amor tem gradação. A paixão, ela é gostosa, claro que é gostosa. Quem não se apaixonou, quem não sentiu aquele calorzinho no coração, aquela expectativa, será que ele vai mandar uma mensagem? Chega aquelas flores, chega aquele presente, isso é gostoso. Só que se você baseia o seu relacionamento somente nisso daí, que é a hora que você está jogando semente, se você não cuidar da terra, não plantar, não adubar, esse amor floresce e morre. Porque os próximos níveis de amor, eles não acontecem. Entendeu?
Eles não acontecem. Então você tem que entender que o amor ele evolui ao longo do relacionamento. E se você baseia o seu relacionamento exclusivamente na paixão, nesse eu sinto borboletas no estômago, eu tenho que sentir borboletas no estômago toda vez que ele está do meu lado. Aí você já começa a ter um grande equívoco na forma como você interpreta o amor. E, de novo, não é que você está errada, é que você foi ensinada errada. Por quê? Porque esse tipo de amor, ele vende. Ele vende, inclusive, sabe o que ele vende? Ele vende antidepressivo, ele vende ansiolítico, ele vende um monte de coisa. Por quê? Porque você põe ali, eu estou mal, toma depressão. Não estou dizendo que a causa é a depressão, mas... E outra... Não estamos dizendo que remédios para depressão e ansiolíticos não servem para nada, tá? O que a gente está dizendo é assim, a gente começa a se gerar toda uma indústria que se aproveita, inclusive, disso. Então a gente tem que ter, o amor vende. Quantos de vocês que são pais não chamam os filhos de princesas e princesas, meu príncipe e minha princesinha? Gente, isso daí não é à toa. Existe uma cultura dizendo que nós temos que ser princesas e príncipes. Isso está tudo baseado nesta balela, este papo furado que só visa... Ele não visa a tua felicidade. Essa história, ela pouco se importa se você vai se realizar no relacionamento ou não. Ela quer te empurrar vou chamar assim, de uma verdade que não é a verdade dos relacionamentos. O amor, o relacionamento, ele precisa de algo mais. E, gente, esse algo mais é escolha. Lembra que eu sempre falo aqui do livro mais comentado, mas menos lido, que é As 5 Linguagens do Amor? Tem umas partes muito interessantes ali que falam justamente que, gente, o amor é aquilo que sobrevive, que faz o relacionamento sobreviver, mesmo com aquelas merdas daqueles respingos de pasta de dente no espelho, entendeu? É o que você escolhe quando o fulano ou a fulana deixa a caralha do sapato ali jogada em qualquer lado. É isso que te impede de você querer esganar a pessoa. Então, a escolha de estar dentro de uma relação porque ela funciona em outros aspectos para além do amor é o que vale. Porque se vocês não têm essas escolhas claras, o que vocês abrem mão, o que vocês não abrem mão, dificilmente esse relacionamento vai andar para frente. Ou ele vai estagnar, ou ele vai desandar. Ou vai acabar. É simples. Colocaram aqui, deixa eu ver aqui, eu gostei. Relacionamento só funciona se os dois concordam com as mesmas coisas, os mesmos princípios. Às vezes nem assim, tá? Isso é fundamental. Nós colocamos aqui, nós vamos falar um pouquinho mais aqui exatamente dos pilares que sustentam uma relação saudável. Lembrando que relacionamento é um monte. Tá bom? Relacionamento você pode achar um monte. Agora, relacionamentos saudáveis, equilibrados, em que existe respeito, em que existe consideração, em que existe troca entre os dois, e que os dois sentem que fazem parte do mesmo relacionamento, aí já fica bem mais difícil, porque você pode estar numa relação, e ele pode estar em outra relação, vocês vivendo dentro da mesma casa e achando que estão no mesmo relacionamento. Porque se vocês não tiverem aqueles elementos que fazem você olhar um para o outro e dizer, a gente está junto, nós estamos fechados, não adianta. E não vai ser o amor que vai ser o elemento fundamental para isso. Precisam de outras coisas para fazer isso acontecer. Então, o primeiro ponto, né, acho que está claro. Vamos entender o seguinte, o mito do amor romântico, ele é importante para quem? Para a Disney. Ele é importante para os vendedores de livros de amor romântico, ele é importante para quem faz festinha, temática sobre príncipe e princesa, ele é muito importante para esse monte de coisa. E é o mito do amor romântico que faz com que vocês se sintam dentro de um relacionamento que não tem graça. E o mito do amor romântico, gente, pra gente que é adulto, no mínimo aí 30 mais, eles migraram pra um outro lugar que não é mais no cinema da Disney, porque a gente não vai mais pra assistir Disney, a não ser se você tiver um sobrinho, um filho na idade de assistir desenho da Disney. Sabe onde é que ele tá? Ele tá dentro dos conteúdos dos gurus doidildo da cabeça, que fica fazendo você pensar que não é amada pelo teu namorado, porque ele não te leva numa viagem e solta uma caralhada de balão escrito eu te amo, porque ele não vai num lugar e faz um drone escrito I love you pra você num lugar e faz demonstrações públicas de afeto e filma isso, né? Porque hoje em dia, pra você malhar, pra você dizer que ama, pra você fazer um monte de coisa, só funciona se você postar
aqui na rede social. E aí você fica pensando, meu marido, que faz tudo que eu peço, que me respeita, que me agrada, que toma as decisões de casa para que eu não precise nem despender do meu preciosíssimo tempo pensando nesse tipo de coisa. Esse marido que faz tudo para mim, se ele não faz isso que a pessoa da internet falou que é isso que faz, que prova que ele me ame, então ele não me ama. E aí você fica dentro de um relacionamento extremamente entediada, achando que você merece mais. Então a gente vai criando determinadas distorções do que é ser amada, porque a gente não sabe o que é se sentir amada. Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não se conhece, porque a gente não tem a capacidade de mapear todas as nossas questões, mapear os nossos traumas, se conhecer melhor, entender de onde vem determinadas coisas, porque existem pilares que sustentam uma relação. E relacionamento saudável não é aquele relacionamento em que você briga menos. É o relacionamento que você faz mais acordos. E, gente, acordo... As pessoas têm, às vezes, uma ilusão de que você vai fazer um acordo assim, amor. Aí o outro vai lá e concorda com você. Acordo na concordância. Aí, não, amor, e vai ser tudo lindo e maravilhoso. A expectativa que a maioria tem é isso. Vou ler aqui, posso ler um negócio aqui? Pode. Fiquei casada por 15 anos, tínhamos amor, mas não tínhamos conexão, éramos muito opostos. Então, 2 mitos que a mídia romancista ensina através do tempo é que você tem uma alma gêmea. Esse daqui é um dos grandes mitos que tem, que te prende nessa história. É verdade, Agatha. O que acontece? Um ponto importante. Olha só, esse exemplo aqui é muito bom. A pessoa ficou casada há 15 anos, mas não deu certo. De verdade, assim, a gente nem disse que não deu certo. Verdade, deu certo por 15 anos, bem ou mal. É porque, ainda dentro do mito do amor romântico, o que o mito do amor romântico ele prega? Ele prega o famoso "e viveram felizes para sempre". Então, quando você cai nessa história do "e viveram felizes para sempre", você parte do pressuposto de que isso vai durar para sempre. E isso fazia muito sentido lá atrás, quando o durar para sempre significava que você ia morrer com 40 anos de idade, 30 anos de idade. Isso era aí você casava lá com, sei lá, 15 anos de idade, a menina menstruava com 12 anos, já o cara tinha cabelo no peito lá embaixo, 15 anos, já junta a casa. Por quê? Porque vem peste, vai matar, tem doença, tem guerra, tem um monte de coisa. Você vai durar até os 30. Então você fica 15 anos junto, 20 anos junto, depois um dos dois vai morrer. Era a tendência natural. Poucas pessoas viviam mais. Então faz muito sentido você imaginar "e viveram felizes para sempre", se você põe 15 anos. Então, olhando assim, por exemplo, daqui, 15 anos naquela época não viveram felizes para sempre. Só que hoje a expectativa de vida ela bate nos 80 anos, 75 para 70, 75, assim, na média aqui. Então você pega isso daí, você multiplica. Se você casou com 20 e 30, você está falando que você vai viver mais que o tempo que você viveu solteiro, casado. Então o que acontece? Ter um certo relacionamento, de alguma forma, por 15 anos. Ele pode durar uma vida inteira? Pode ou não pode? Agora, se você basear somente no amor, e aí que é o ponto que a gente está falando, esse que é o problema, porque o amor ele faz acontecer. Mas o que sustenta um relacionamento no longo prazo é a estrutura que você monta para esse relacionamento funcionar. Esse é o ponto. É isso aí. E o Valmir colocou aqui que um outro mito que pregam muito é que a mulher precisa ter filhos. Verdade. Não. Verdade. Olha, hoje em dia, principalmente, deixa eu colocar 2 coisas aqui, que são coisas que a gente tem como premissas nossas. Nem todo mundo é obrigado a casar, porque relacionamento, principalmente hoje em dia, você tem que querer muito. Porque antigamente você se casava por N motivos, se juntava por N motivo, por necessidade. A mulher antigamente ela não tinha todas as opções que ela tem hoje, ela tinha que ficar submissa, ela não podia trabalhar, ela não podia fazer um monte de coisa antes, ela não tinha voz. Mas hoje em dia uma mulher consegue trabalhar, consegue assim, né? Consegue dentro das possibilidades, mas ela consegue trabalhar, não ganha tão bem quanto o homem, enfim, blá blá blá, a gente sabe disso aí, só que ela bem ou mal consegue trabalhar, consegue subsistir. Então, para você fazer esse passo para juntar só para sobreviver, isso acabou. Então, nem todo mundo foi feito para ter um relacionamento, principalmente nos dias de hoje. Ponto 2. Nem todo mundo foi feito para ser pai e mãe.
ainda mais nos dias de hoje. Ai, gente, pra mim Então, tinha que ter tira essa psicotécnico, psicológico pra você engravidar, ter filho, criar uma criança, entendeu? Eu acho que as pessoas tinham que passar por tudo isso antes de parir uma pessoa. Mas... Então só o amor... Voltando aqui, né? Foi apenas uma opinião. Só o amor não é suficiente, gente. Tem que ter estrutura. Então, como a Agatha colocou muito bem, o relacionamento saudável não é aquele que necessariamente tem menos briga. A gente não está dizendo que tem que brigar, não, tá? Presta atenção. Segue o raciocínio com a gente todo antes de começar a falar, a Agatha Kleber não dizendo que a gente tá agora brigando. Tem que brigar. Agora não. Então, se a gente tá brigando, então o relacionamento tá fluindo. Não. Mas o relacionamento saudável é aquele relacionamento em que tem menos briga e mais acordos. Aí sim. Quer explicar um pouquinho disso aí, baby? Gente, que acordo? Que acordo que tem que fazer? Os acordos que vocês quiserem, desde que vocês consigam cumprir e que vocês consigam levar isso adiante. E que seja bom para os dois, para o relacionamento. Eu quero isso daqui no relacionamento, mas eu não quero. Não vai adiantar. O relacionamento ele tem que funcionar para os dois. Pois é. Eu gosto de viajar, eu gosto de ficar desbravando muito mais, eu não gosto, eu prefiro ficar parado, eu gosto de ficar parado no meu cantinho. Essas coisas têm que ser conversadas de preferência antes de juntar os trapos. Se não, quando juntar os trapos, tem de conversar também. Pois é. Então, gente, acordo de casal, divisão de tarefas domésticas, quais são os momentos de pausa, porque sempre tem um que quer falar mais, conversar mais, e tem outro que às vezes é mais quieto. Quais são as definições dos papéis? Agatha, eu quero que o homem seja provedor. Beleza, ele quer ser esse papel? Ele aceita, ele topa. E você aceita as consequências de estar nesse papel? E vice-versa. Não, Agatha, eu quero trabalhar porque eu vou ganhar mais e ele vai ficar dentro de casa. Você também topa, aceita as consequências desse papel? Ele aceita as consequências desse papel? Então, isso tem que ser acordado e pensado. E ainda tem que abrir uma brecha para... eu sei que a gente combinou isso, mas agora que a gente está vivendo, talvez esse acordo não tenha sido bom. Como que está sendo para você? Vamos lembrar, a primeira vez na live, o que eu vou falar hoje para vocês? Adultos fazem o quê? Adultos fazem o quê? Quem segue a gente já sabe, né? Adultos conversam. Então, o que acontece? Um relacionamento, se você está num relacionamento em que você não conversa com seu par, eu vou falar uma coisa dura, mas que é verdade e que às vezes coisas duras precisam ser ditas. Você não está num relacionamento. Você está fingindo que está num relacionamento ou você está brincando de casinha. Um relacionamento em que dois adultos não conversam, isso não é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável envolve dois adultos tendo que conversar toda hora, que inclusive é o nosso segundo ponto aqui. Nós falamos o primeiro ponto, o que é? Acordos de casal. Vamos só lembrando isso aí. Então, o que são os acordos de casal? Vocês têm que combinar entre vocês o que funciona e o que não funciona na relação. E não é conversa etérea, não. É conversa papo reto. É o que você aceita, o que é legal. Nós vamos, na arrumação da casa, como é que vai funcionar? Aleatório, cada um viu uma sujeira, pega e faz? Não, segundas, quartas e sextas é você, terças, quintas e sábados eu sou eu, domingo deixa tudo assim e aí depois a gente conversa. Então, assim, dá um exemplo besta, como é que vai funcionar a questão de poupança entre vocês, projetos de vida, enfim, a gente vai falar de outras coisas, mas vocês têm que fazer acordos das coisas, pelo menos do dia a dia. Do dia a dia. Porque se você é uma pessoa mais organizada e a outra pessoa é uma pessoa mais bagunceira, vai dar ruim se vocês não se organizarem. Se você é uma pessoa metódica, a outra pessoa não é tão metódica, se vocês não tiverem acordos de casal, isso vai dar ruim. É papéis, é o que faz, o que não faz. Vamos os dois trabalhar, como a Agatha colocou? Não, eu faço o seguinte, você trabalha, eu cuido da casa, e cuidar da casa eu trabalho, porque cuidar de casa dá trabalho pra cacete. Eu sei porque a Agatha tá aqui, nós dois lavamos, nós dois passamos, nós dois fazemos comida. Rapaz, cuidar de casa é trabalho pra cacete. Então não vem com essa história assim, eu trabalho, você cuida de casa. Não. Você trabalha na rua, eu trabalho dentro de casa. Então, vocês têm que fechar esse tipo de conversa e tem que estar bom pros dois. Gente, porque essa conversa de que é uma coisa muito linda, muito feminina, ficar cuidando de casa o dia inteiro, é só pras blogueiras que tem dinheiro pra pagar babá, que tem dinheiro pra pagar
uma pessoa para ajudar dentro de casa. Aí ela pode pôr um laço, um vestido rodado de camponesa da Shein e fingir que tá assando o bolo, que às vezes não é nem ela que faz, entendeu? Para fazer um vídeo aesthetic para vocês caírem e pensarem que elas não ganham muito mais dinheiro que às vezes até o próprio marido, tá? Adoro os vídeos que vocês fazem. Muito obrigada! Obrigado. Na verdade, tem que estar muito bem estruturado para ter filhos, para cuidar de uma vida. Com certeza. É o que a gente colocou já. Não só financeiramente, não mas só também emocionalmente, principalmente. Tem que fazer acordo de casal. Aí, bem, vamos para o segundo ponto, então. Para vocês conseguirem fazer acordos, precisa acontecer o ponto que a gente estava falando aqui agora. Vocês precisam conversar. Se vocês deixam as coisas subentendidas, vocês estão se eximindo de ter conversas difíceis. E adultos têm conversas difíceis. Não quer dizer que adultos brigam. Presta atenção no que a gente está colocando aqui. Isso aqui é fundamental. Adultos têm conversas difíceis, porque nós estamos falando de duas pessoas com criações diferentes, valores diferentes, referenciais. Pode ser do mesmo bairro, pode ser da mesma igreja, quem é de igreja, pode torcer para o mesmo time. São percepções diferentes e formas de interpretar diferentes. Então vocês precisam conversar muito, porque vão ter momentos que vocês vão ter que fazer alinhamentos. E adulto está toda hora conversando. O que nós vamos fazer? E aí, aconteceu tal coisa. Resolve esse problema aqui. Aconteceu tal coisa. Vai por aqui. Então, e a melhor forma de comunicar é o que a gente coloca, que é o quê? Comunicação com foco na solução. Que é o quê? Comunicar é diferente de discutir. Uma coisa é você chegar assim, eu não concordo com o que você está falando, você está errado. Meu Deus, você não entende que isso aqui é o jeito certo? Deixa de ser burro. Quando você faz isso daí, gente, você já jogou no lixo, não tem conversa aí. Porque a outra pessoa, ela naturalmente vai tomar uma posição de defesa. Não vai funcionar. Agora, se vocês tiram o foco do problema e colocam o foco na solução, a coisa flui. E alguém escreveu aqui, sou nova aqui, os vídeos de vocês têm me feito refletir e aprender muito. Obrigada. Muito legal. Que legal, a gente fica muito feliz em saber, hein? A ideia é essa mesmo. A ideia é exatamente que bom, essa. A ideia foi exatamente essa, é mostrar que certos probleminhas, né, certas situações que tem chance de você parar para pensar. Por quê? Porque você segue uma programação que você aprendeu. Tem problema que a gente nem percebe, que a gente passa até a gente ver um negócio assim, do tipo, eita, me vi bem aqui. E a ideia dos vídeos que a gente faz é exatamente essa. Muito bom, os machistas têm que ver esse vídeo. Perfeito, exatamente. Mas é isso, gente. Às vezes, quando a gente muda a nossa atitude, a gente para de atrair esse tipo de gente para nossa vida. O trabalho de vocês é maravilhoso. Muito obrigada, Antônio. A gente fica muito feliz de ler essas coisas. Sério muito obrigado, muito obrigado. Isso estimula a gente a fazer cada vez mais conteúdo, a colocar aulas novas dentro do nosso método. Isso. Enfim. Bom, a gente estava falando aqui de acordo de casal, então vamos lembrando aqui, porque é importante, a gente vai de vez em quando, até porque quem for chegando, principalmente no TikTok, aqui que fica nessa... Vai, recapitulando, né? Então, quais são as estruturas que ajudam? A gente não vende ilusão aqui, tá, gente? A gente não é guru do relacionamento para dizer assim, você bebe água na taça, agora pronto. Você agora tem que soltar a sua energia feminina. Ô, papo chato do cacete. Gente, outro dia eu vi a mulher falando que você não podia tomar café, que senão você ficava masculina. Meu Deus do céu, ô papo chato do cacete. Tá, então assim, a gente não é aqui. Aqui é papo reto, é papo de adulto com adulto, é papo de profissional que já atendeu casais, que tem alunos, que faz mentorias e que vê o dia a dia das tretas acontecendo. Então aqui não vai vender ilusão, você tem que colocar um laço na cabeça, colocar um vestido e pronto, a sua energia feminina vai fluir, tem que domar a sua energia masculina Gente, essa baboseira aí, se você acredita nisso daí, tá tudo certo, mas não é o que a gente defende aqui em absoluto. Se você quiser entender melhor, tem uma live exclusiva sobre isso, falando assim, energia masculina, que baboseira. Procura aí, que é uma das nossas lives mais vistas, que a gente tira essa conversa mole de energia masculina e feminina. Estão tentando empurrar uma história para vocês, que quem comprar tá frito. Então, vamos lá. Acordo de casal, vocês precisam combinar o que é isso. Precisa ter uma comunicação focada na solução, ou seja, tira o dedão do acusador, para de jogo e tudo mais, conversem como adultos. Adultos conversam a todo momento, adultos estão toda hora vendo isso daí. Amor, quando você toma uma atitude X, eu me sinto magoada, eu me sinto triste, eu me sinto ofendida, eu me sinto diminuída. O que a gente pode fazer para resolver?
essa é uma conversa propositiva. Você está chamando o seu parceiro para conversar. Não é assim, você vive me tratando assim, vive gritando, vive não sei o quê. Não vai funcionar. E às vezes você não fala, você vive me gritando, mas você fala, você vive me tratando assim. Isso também é acusar, tá, gente? Ou então, meu Deus, mas que droga, você vive me tratando assim, eu não aguento mais isso. Também não vai funcionar. Então, não só como você fala, mas o que você fala. Gente, são as duas coisas. E muitas vezes não é exatamente o que, mas o como, no sentido de, às vezes você fala assim, mas eu já falei isso pra ele. Mas você falou nessa fórmula? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu falei exatamente isso. Como que exatamente você falou? Eu falei assim, você não me dá atenção. Aí eu falo, você percebe que você não falou nessa fórmula? E as pessoas, elas não conseguem perceber. E alguém escreveu bem aqui, é cansativo. E é mesmo. Muito. E é cansativo para os dois. Porque, de um lado, a mulher fica... É porque a gente atende mais mulher, tá? Então, de um lado, fica uma pessoa gritando no sentido... Não, às vezes não é nem de gritar. É de, tipo, falando a mesma coisa. E aquela história lá, e aquela história lá, e aquela história lá, e aquela história lá. Mas e aquela história lá? E a história lá, e aquela história lá, e aquela história... Se eu passar o dia falando daquela história lá, um mês, um ano, 5 anos... Isso é muito cansativo. Você ia aguentar assistir uma live de eu falando 1 hora só, e aquela história lá? Imagina teu parceiro do lado. Então, quando você faz a comunicação com foco na solução, inclusive tem link na bio pro Guia Core, você vai fazer um quiz e no final tem oferta com bônus, você consegue muito estruturar o que você quer resolver para resolver. E não só para você falar, porque muitas vezes a gente tem a tendência de vou falar porque eu não vou ficar com isso preso aqui dentro. Mas a gente não sabe como fazer isso com o foco na solução. Então, às vezes, a gente fica muito opiniosa, e eu tô falando homem ou mulher, tá? Uhum. A gente quer dar opinião que, tipo assim, mas isso daí não sei o quê. E a pessoa nem te perguntou. Às vezes a gente fica uma pessoa que ninguém quer estar do lado, porque a gente se torna alguém desagradável. E não é no sentido de agora eu tenho que ficar caladinha porque eu não posso ser desagradável. Não é nada disso. Não. A questão é ter conversas difíceis, não é só você despejar tudo que você está sentindo de qualquer jeito. Por quê? Porque você já está tentando isso e não está funcionando. Será que não está na hora de tentar outra coisa, de uma outra forma? Alguém colocou assim, amor, eu falo assim, amor, me ajuda a manter a casa arrumada. Ele fala, mas eu tô ajudando a limpar. Então você fala assim, vamos colocar exatamente na fórmula. Anota aí, se você esquecer, você vai lá no Instagram depois que terminar a live, pula para essa parte e pega essa frase. Amor, eu me sinto extremamente desvalorizada quando, mesmo você me ajudando a arrumar a casa, você vai lá tirar, de repente, e ela bagunça logo em seguida. Você puxa a roupa e deixa no chão, você mexe tal coisa. Eu me sinto X quando você é Y. Então, e o que nós podemos fazer para isso não voltar a acontecer? O que você acha que pode fazer para isso não acontecer? E deixa ele dar a sugestão que ele acha que vai dar. E eu quero só aproveitar e fazer um adendo aqui, tá bom? Me ajuda a arrumar a casa. Ninguém ajuda ninguém não, tá? O trabalho de casa é parceria, tá bom? É isso aí. É só para reforçar. Ninguém ajuda ninguém, é parceria. Se não tá pegando, se tá o problema, eu vou te dar uma solução logo de cara aqui, aproveitando que você tá na live. Não tá funcionando assim. Se você chamou para conversar, porque chamar para conversar não quer dizer que necessariamente vai mudar. Mas você já tem uma temperatura muito certa do tipo de relacionamento que você está envolvido e você vai começar a poder se questionar se vale a pena você continuar esse relacionamento. Você está expressando seu sentimento e ele não está sendo valorizado. Mas se o problema é a arrumação da casa, então vocês fazem o seguinte, fazem um quadro de tarefa. Faz o seguinte, segunda, quarta e sexta é você, aí se a casa vai ficar bagunçada, tudo mais, terça e quinta comigo. Agora, nós temos que fazer um combinado. A casa tem que estar num padrão X, aí vocês fecham o padrão. É isso. Sabe quando você arruma a casa quando vem, se você... Não tem aquela história quando você contrata uma pessoa para te ajudar a limpar a casa. E aí você, antes da pessoa chegar, você meio que dá um limpa na casa para ela não pensar que sua casa tá muito bagunçada? Tem que ser meio que esse tratado aí. Que é uma coisa que pra mim não faz o menor sentido, né? Porque
Quem é Você tem que estar mulher... mais arrumada para ficar para casa, tá arrumada para você, ué. Você tá numa casa Exatamente, legal, ué. mas quem é mulher entende Não, eu sei como é que tem essa pressão. Mas o que acontece? Tem que estar no padrão X. O que você acha? Você concorda? Porque senão vai ficar um disputando com o outro para ver quem arruma menos, para ficar jogando pro outro, entendeu? Deixa eu ler, eu vou ler um comentário aqui, só que, ó, o que fazer quando o esposo defende a mãe mesmo estando errado e a situação envolve você? Vou te pedir, não vou esquecer desse comentário, porque esse comentário é muito mais comum do que você imagina. Só que para a gente poder fundamentar, eu vou explicar, estão faltando 2 outros pontos aqui. Quando a gente fechar esses pontos, eu volto nessa conversa aqui, a gente vai ver. O outro aqui, ó. Não peço para limpar, e sim para manter. Aí sabe o que eu vou te dizer? Talvez ele não saiba como é que é difícil manter uma casa limpa. Então, que tal você, em vez de ser a gente boa, assim, que está sempre lá tentando passar a mão, tá? Você falar assim, agora é o seguinte, ó, vamos dividir as tarefas. Você agora vai manter a casa. Porque aí quando ele começar a ver que ele arruma coisa e as coisas às vezes não ficam no lugar, talvez ele comece a importar. Porque fica muito fácil quando a pessoa às vezes não passa pela experiência. Então, gente, vamos dando ideias. Quem não arruma a casa, quem não paga a conta, quem não faz a conta de quanto que você vai gastar para comer, para pagar qualquer coisa, que a pessoa que não paga pela própria roupa, ela não faz ideia, ela pensa que é uma fada mágica, que é só fazer um pó de plim-plim-plim, que a casa parece pronta, que a casa parece arrumada, que a comida parece pronta. Só que a verdade é que não tem nenhuma fada. Ixi, não tá carregando aqui não. Tá sim. Ah, a tá. verdade é que não tem nenhuma fada. Entende? Então, quando a gente cresce, a gente aprende a dar o valor no dinheiro, quando a gente começa a gastar do nosso dinheiro para comprar as nossas coisas. A gente aprende a manter a casa limpa quando a gente começa a limpar a nossa própria casa e vê, tipo assim, caramba, acabei de limpar e do nada já tirou aquilo do lugar, já veio com o pé sujo aqui. Entende? Olha só, ele começa a gritar e fala que trabalha e que eu não quero trabalhar, mas eu quero trabalhar e não sobra tempo. Pois é, então vocês precisam conversar, vocês precisam fazer um acordo de casal. Por quê? Porque não adianta. Porque se ele está usando isso como instrumento de te acusar, porque ele trabalha... Exatamente. Se ele trabalha, você trabalha também. Tirem essa ideia de que... Primeiro que já falou, trabalho de casa. Casa é trabalho do mesmo jeito. Você não está fazendo favor nenhum pro princeso. Você está contribuindo para que o relacionamento caminhe. Você deveria receber um salário dele por trabalhar em casa, porque você está contribuindo para que esse relacionamento flua. Então, tirem essa ideia de que, eu cuido da casa, ele trabalha. Você trabalha em casa e ele trabalha na rua. Comece a mudar a forma de conversar. Entendeu? É importante, porque senão fica parecendo que você está fazendo um favor. Ou que ele está fazendo um favor porque ele que põe dinheiro dentro da casa. Ele põe dinheiro dentro da casa, então você fala o seguinte, amor, então vamos fazer o seguinte, eu não vou trabalhar, não vou ficar em casa não. Nós dois vamos sair, nós vamos contratar uma pessoa para ficar aqui para pagar. Mas vai ficar caro. Vai ficar caro colocar uma pessoa aqui? Ora. Então vai ficar caro a gente contratar uma pessoa para ficar dentro da casa? Que interessante, então quer dizer que dá trabalho, né? Então, que interessante, né? Então você começa a valorizar o meu trabalho, que eu valorizo o seu. Então você põe limite, se valorize. Gente, não se desvalorize. Essa história, e aí é acordos de casal. Mas essa história de que mulher tem que ficar cuidando de casa, porque não sei o quê. É uma coisa que plantaram e tá brotando assim, sabe, na internet? Tá brotando. Porque eu quero ser thread wife, porque fica um monte de patetinha com vídeo aesthetic, te pregando a peça, falando, vem pra... É igual piscina, né? Elas mesmas não falam que elas ganham dinheiro e a hora que elas quiserem cascar fora, porque elas não precisam passar por esse tipo de humilhação, elas vazam. Então, cuidado com... O conto que te falam de que para você ser feminina, você tem que ficar em casa. Mulheres, de verdade, infelizmente, a gente vive em uma sociedade onde nosso trabalho não é tão valorizado, onde as nossas questões são vistas como mimimi, onde os nossos pensamentos eles são vistos como menores porque somos mulheres, pelo simples fato de termos uma vagina e não um pênis. Então,
começa a prestar atenção nesses pormenores, porque não é papo de feminazi, ai, não é papo de, ai, porque, ai, eu sou feminina, não sou feminista. Para com isso. Para de legislar contra a tua própria causa. Para. Agatha, escolhi ficar em casa e ele fora. Lindo, beleza, tá tranquilo. Show. É um acordo, é bom para os dois? É um acordo, mas tá bom pra você? Se você quiser, porque aqui o nosso papo é adultos sabem se bancar, independente do tipo de acordo que vocês fizeram. Adulto tem que ter a capacidade de se bancar. E capacidade de se bancar não é, eu tô tentando um emprego e não consigo, não é isso. Mas tipo assim, cara, se precisar, se o calo apertar, eu consigo, sei lá, fazer umas marmitas e vender? Eu consigo pegar alguma coisa, tipo assim, na hora do aperto, se precisar muito, eu consigo pensar em qualquer coisa, em alguma solução? Porque se sim, meu amor, você é uma adulta que se banca, porém decidiu, neste momento, dentro dessa janela, dentro desse espaço-tempo, ficar por conta de outras coisas. A questão é, se você não está se sentindo valorizada, talvez valha a pena repensar. E tem que ter uma conversa. Porque isso não é trabalho de mulher, nem de homem, é trabalho de adulto. Adulto quem não sabe lavar a própria cueca, quem não sabe fazer um arroz, tem gente que tem orgulho de não saber fazer um ovo frito. Eu teria vergonha de dizer um negócio desse, sendo adulto. Porque hoje em dia o adulto tem que saber se bancar, ele tem que saber sobreviver. Isso é função de adulto. Então não tem isso. E se você está num relacionamento que ele acha que o papel de mulher é esse, você tem que conversar. Porque se você não concorda, vocês têm de conversar. Porque você tem que chegar à conclusão seguinte, ou a gente chega num denominador comum, ou a gente tem que pensar esse relacionamento. A gente não alivia aqui, gente. O relacionamento ele tem que ser bom para os dois. Não é para um e para outro, ou para o outro não. E o relacionamento não pode ser bom para um às custas do outro. Gente, e a gente Entendeu? tem que parar com a ilusão de achar assim... Tem gente que pensa que relacionamento é pra pôr em status de rede social. Sim, concordo. Não é isso, não. Não, pelo amor de Deus. Relacionamento não é pra você dizer, sou casada. Sou casada e colocar o arroba do marido na tua bio do Instagram. Não é pra isso que serve. Fala. Relacionamento é pra ser legal. Porque se não for pra ser legal, se for pra você ficar sustentando emocionalmente um doidinho que só coloca no teu butico e nem é do jeito bom, não é mais fácil ficar só? Sou costureira, eu vou ler esse comentário aqui do Instagram. Sou costureira em casa e tenho muitos clientes, mas eu trabalhar em casa acha distante. Acha? Então você conta pra ele como é que é um dia seu, tá bom? Você diz, amor, você tá assistindo o jogo, né? Você tá assistindo o jogo, né? Senta aqui do meu lado aqui e vem ver o que é um dia meu de trabalho. Filma. Pega a câmera ali, põe a câmera pra filmar e fala assim, é assim que eu trabalho. Entendeu? Porque isso daí é muito cômodo. Mostra pra ele, não, filma um dia, isso aqui é um dia comum do meu trabalho. Gente, eu costuro como hobby e eu vou te dizer que trabalheira que fora, o negócio você tem que limpar depois e a organização que você tem que ter. E se você não tem um espaço grande, pior ainda. Entendeu? Acho que o meu problema é que quando eu reclamo de qualquer coisa, eles se justificam ao invés de só pedir desculpa. Tipo, parece que que não fez nada de errado. Entenda, tem duas questões aqui. Tá? Deixa eu postar uma questão primeiro aqui. Vamos ver se você vai falar. O que eu não falar, você completa. Tem várias camadas, tem várias possibilidades. Eu vou puxar por um caminho. Primeiro, existem pessoas, isso vale para homem e para mulher, mas se você está falando do seu marido, eu vou dar assim. E é uma questão para você cogitar. Existem pessoas que passaram por traumas infantis, porque a gente vive repetindo esses traumas nos relacionamentos. É importante vocês entenderem isso. Que passaram por uma infância em que, na infância deles, se ele errasse, se ele fosse o culpado, se acontecesse alguma coisa, ele se lascava. Ou a mãe disciplinava, ou acontecia alguma coisa de ruim, enfim, acontecia alguma coisa quando ele era pequenininho. Quando é pequenininho, eu falo que ele tinha até uns 5 anos de idade, tá? Não é mais que isso, então ele não lembra. Mas o inconsciente dele entendeu isso daí e ele pensa assim, se sobrar pra mim, eu vou me dar mal. Minha mãe vai me dar um gelo, meu pai vai se afastar, eu vou, sei lá, antigamente tinha a ideia idiota de que podia, enfim, matando criança, essas coisas assim, acontecia alguma coisa de ruim. Então, ele, internamente, ele tem essa programação que ele trouxe para a vida adulta. Se acontecer alguma coisa de ruim na minha vida, e eu for o culpado, eu vou me dar mal. Quando você chama para conversar, ele já aciona o modo de defesa dele. Ele fala, ela vai querer empurrar uma bucha para mim.
O gatilho interno que tem dentro dele é, não posso receber essa bucha, não. Se eu receber essa bucha, quer dizer que eu sou errado. Se é errado, instintivamente ele acha que alguma coisa vai estar ruim. Ele está respondendo a uma programação que aconteceu na infância, mas que já não acontece, porque ele já é um adulto, mas que ele foi programado. Ele tem que tomar consciência disso. Eu falei uma camada só dessa história. Então, ele tem que tomar consciência disso para as coisas evoluírem. Quer completar aí? Quero. Você colocou assim, ele reclama e tal, não sei o quê, e só se defende em vez de só pedir desculpa. Ou seja, para pensar, relê a tua frase e para pensar se você só quer estar certo ou se você está procurando uma solução. Ou se você sempre... eu quero só que ele me peça desculpa. Então fala assim, amor, eu só quero que você me peça desculpa. Às vezes é mais fácil. Porque às vezes, quando você vai falando assim, em vez de ele só pedir desculpa, às vezes ele não tá errado, não. Às vezes ele tá. Mas às vezes pode ser que não. Você entende o ponto que eu tô querendo te dizer? Que quando a gente fala assim, a nossa ilusão é que a gente vai falar uma frase mágica, né? E aí ele vai mudar magicamente, sem protestar. E não é bem assim que acontece. Porque a pessoa que tá, principalmente se ele tiver esse nível de reatividade, igual o Kleber falou, a pessoa não vai... Eu estou embaçada enquanto eu falo. Vai lá. A pessoa, ela não vai achar que ela tá errada. Não Entende? tem como, né? Às vezes a pessoa ela não faz porque ela é uma pessoa malvada, que ela te odeia e tal, não sei o quê. Ela simplesmente pensa que não tá errada. E são dois mundos diferentes, né, Bia? E aí você tem que saber interpretar. Porque às vezes você vai perceber que a pessoa, tudo que você faz, ela fica muito reativa. Tudo que você faz, ela te dá uma patada. Tudo que você faz, ela é grosseira. Mas se não for o caso, pode ser que essa pessoa só não esteja percebendo que ela tá sendo meio tchonga. Do tipo, quando você fala, eu me sinto de tal forma quando acontece tal coisa, percebe que você tá falando, não, fulano, você tá errado e eu tô certa, me pede desculpa aí. Então, pensa se você quer estar certa ou se você quer resolver o problema. Que é a comunicação com foco no problema. Isso. E a comunicação com foco na solução. A comunicação com foco na solução é isso. Você o intuito não é estar certo ou errado. O estar certo ou errado, o relacionamento está fazendo assim, ó. Tem alguém que é maior, tem alguém que é menor. Que isso vai cair no que a gente vai colocar agora, que é o terceiro ponto que a gente queria colocar. Depois a gente fala do outro. Uhum. Que é o quê? Uma relação, para funcionar entre dois adultos, ela precisa ser uma relação horizontal. E não é essa relação horizontal que vocês estão pensando, não. Ela é uma relação em que os dois são iguais. Os dois têm voz, os dois têm os seus direitos valendo, os dois conseguem conversar, porque eles se encaram como adultos, como parceiros de vida. Parceiros de vida não envolve que um é maior e que o outro é menor. A gente sempre coloca aqui, se tem um que é maior e se tem outro que é menor, não é uma relação de amor. Isso é uma relação de poder. Eu estou certo, você está errada. Ou então eu estou certa e você está errado. Onde existe poder, não existe amor. Não há espaço para o amor em jogos de poder. Então a relação ela precisa ser horizontal. Vocês têm que se ver como iguais. Quando a pessoa chega e fala, isso é problema, esse é trabalho de mulher, isso é não sei o que, ele está dizendo o seguinte, eu sou mais e você é menos. Eu mando e você obedece. Nós não estamos mais na Idade Média, nem estamos nos 1800. Nós estamos no século XXI que os dois trabalham. E, gente, preste atenção se você está num relacionamento assim, porque se um homem acha isso de uma mulher e você é uma mulher... Já entendeu, né? Pois é. E aí isso tem isso que a gente chama de quê? A fórmula de equilíbrio do relacionamento. O que ela diz, meu amor? 1 mais 1 é igual a 3. Calma, eu sei que eu sempre fui muito ruim em exatas. Mas eu não sou ruim de conta. Eu sei que no mundo comum, 1 mais 1 é igual a 2. Mas dentro da fórmula do equilíbrio de relacionamento, 1 mais 1 é igual a 3. E não é porque a mulher fica grávida, vocês têm um filho e tudo mais. Não tem nada a ver com isso. Neném seria outro elemento. Mas é onde eu cuido de mim,
Ele cuida dele e nós dois juntos nós cuidamos do nosso relacionamento, porque não tem como eu cuidar dele, ele cuidar de mim, porque a gente vai se embananar na hora de cuidar da relação. Os papéis ficam esquisitos no sentido de que eu tiro o foco de mim como uma pessoa mais importante da minha vida e ele idem. Então, quando a gente espera que o outro cuide da gente e eu cuido do outro, nós estamos em uma relação simbiótica. Relação simbiótica na natureza humana é só quando a mãe acaba de parir um neném Tá lá com ele lá no... que ele tá assim, sabe? Ainda tá naquela Toma fase aquele leitinho, neném. oral, leitinho, amamentando. Essa é a fase simbiótica. É a única fase em que um pode tratar do outro. Entende? Então, quando a gente fala de bagunçar os Concordo papéis, plenamente. a gente fala muito dos papéis dentro do relacionamento. Não é papel de gênero, não. É papel de eu estou no lugar de parceiro ou estou no lugar de mãe, de irmão, de cuidador, de pai? Em que lugar que eu tô nessa relação? Porque se eu tô no lugar de pai, ele de filho, se eu tô no lugar de mãe e eu de filha, e ele de filho. Tá bagunçado, gente. Bagunça. Não tem adulto aí. Não tem adulto. Só tem um que tá fingindo que é um pouquinho mais adulto. Os dois são crianças, só mas estão os dois brincando são de casinha. Estão brincando de casinha. Entenda que na fórmula do equilíbrio do relacionamento tem dois adultos iguais, cuidando do relacionamento. Então é assim que funciona. Aí colocaram bem ali, depois você lê esse comentário aqui, colocaram e falei, eu gosto de sair, ele gosta de sair, eu não gosto de sair no sábado e tudo mais. Olha só, nós falamos aqui, acordo de casal, comunicação com foco na solução, terceiro elemento, fórmula do equilíbrio do relacionamento. O primeiro que a gente falou, acordo de casal. Vocês têm que conversar. Vocês têm que conversar como adultos. Você não nasceu grudada nessa pessoa e nem deveria ficar grudada nessa pessoa. Você tem uma vida, ele tem uma vida. E vocês juntos compartilham uma vida. Mas se ele sair sozinho, eu vou ficar com medo do que pode acontecer. Se isso acontece na tua vida, é porque você não está fazendo a quarta parte do que a gente está falando das bases da estrutura de um relacionamento. Que são o quê? Projetos de vida de casal. Um casal que não sabe para onde está caminhando juntos é como um barco que a maré está levando para qualquer lugar. É como um balão que o vento está soprando e levando para qualquer direção. Se você está num relacionamento com uma pessoa e vocês sabem quais são os valores que são importantes para o casal, que mantém vocês juntos. Se vocês sabem aquilo que vocês conversaram e fecharam isso, o que é importante para fechar para vocês dois? É lealdade? É fidelidade? É segurança? O que é importante para vocês como casal? Eu tenho meus valores, a Agra tem os valores dela. Nossos valores como casal são valores que são a pedra aonde vocês vão fazer subir os projetos, os sonhos, os desejos e metas de casal de vocês. Aí, se vocês se fechou lá, que vocês querem juntar dinheiro para não sei o quê, vamos juntar, sei lá, vou dar um exemplo aí, R$1 milhão, porque na velhice eu não quero depender do governo para pagar minha aposentadoria. Eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos, queremos viajar, queremos estudar. Se você fecha, dá número, cor, daqui a tanto tempo e tudo mais, e vocês fazem isso, o que acontece? O que junta vocês é mais forte. Vocês não estão dependendo só do amor. Estão lembrando do início da live? Estão lembrando que a gente falou no início da live? Vocês não estão dependendo só do amor. Existe algo mais que junta vocês. Aí, o dito cujo, a dita cuja, pode sair no sábado à noite, pode ir para o baile dos solteiros, pode ir para o baile das solteiras, pode ir para a despedida de solteira da amiga, para não sei o quê. Que, se aparecer uma oportunidade, essa pessoa vai olhar e falar assim, peraí, aqui é uma oportunidade de uma aventura. Mas o que a gente tem combinado entre nós é muito mais forte e muito mais importante para mim. Então eu não vou colocar isso em risco. É por isso que os projetos de vida de casal, eles são o que une o casal de verdade, não é o amor. O amor é importante. A gente nunca disse que o amor não é importante. Só que só o amor não basta para manter uma relação. Vocês precisam ter o algo mais. É saber para onde vocês estão caminhando. Como é que vocês vão estar juntos daqui a 1, 5, 10 anos.
É isso que faz. Ele pode sair, porque se você não quer sair no sábado à noite, saia, meu amor. Fica à vontade, vá se divertir. Ah, mas o sábado à noite para mim é um dia importante. Aí você tem uma conversa de adulto com ele. Falou, Sábado amor, sim, sábado não. sábado sim, ou então, amor, eu me sinto desvalorizada quando você... Vamos voltar para a conversa no foco da solução? Amor, eu me sinto desvalorizada quando você pega o sábado à noite e quer sair para uma balada. O que a gente pode fazer para mudar isso? Ah, uma vez nesse mês você vai sair para lá e aí eu posso fazer outra coisa? Vai ser outro dia que você vai escolher? Gente, vamos levar... Segunda vez na live aqui. Adultos conversam. Conversam. Não é adultos discutem, não é adultos batem boca. Adultos conversam e fazem acordo de casal. E, gente, eventualmente a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, assim, né? Porque, imagina, para a pessoa que eu amo, é importante sair, né? No caso, você falou que você é mais extrovertido que ela. Para mim é muito importante sair porque eu gosto, me faz bem e eu quero ver gente, eu recarrego minhas baterias vendo as pessoas. E para ela é importante ter um tempo sozinha? Não é o cenário perfeito? Tá vendo? Que às vezes o que a gente enxerga como um problema pode ser uma possibilidade de melhorar essa relação. Aqui em casa, por exemplo, nós somos os dois introvertidos. Só que o Kleber, ele é um pouquinho menos introvertido que eu. Eu sou muito. Aí, por que eu sofro? Porque eu sou uma introvertida que não é tímida. Pelo contrário, né, gente? Que eu fico aqui, se deixar, eu vou falando. Então, tem momentos que eu falo, amor, vamos brincar de vaca amarela? Aí ele já entende que eu quero ficar o quê? Todo mundo em silêncio, entendeu? Às vezes ele quer pôr uma música, eu falo, amor, tudo bem se a gente não ouvir música agora? E ele, beleza. Aí ele, amor, posso pôr uma... Tudo bem eu colocar agora uma música que eu gosto de ouvir? Tudo bem. Então, gente, é conversar mesmo, no sentido de, e se a gente fizesse assim? Chega com uma proposta para ela. Uma proposta indecente. Vai entrar o negócio do... Lê um comentário aqui, porque depois eu não esqueci de você da sogra, tá? Isso. Agora eu consigo responder para você a questão da sogra. Você tá ainda na live aqui? Só me mostra aqui nos comentários. Tô aqui, tô aguardando. Só coloca aí, tô aqui. Porque agora eu consigo, a partir de tudo isso que a gente colocou aqui, só um instantinho que a Aida tá arrumando aqui o... Gente, mas o trem aqui não tá... Aí, agora não. Foi, não. Deixa eu tentar aqui. É que o TikTok agora... Oh, meu Deus do céu. Então, às vezes, você pode chegar na tua parceira e falar assim, amor, e se um sábado eu sair e o outro a gente ficasse junto em casa? O que você acha? Aí a gente aí não sei do que ela gosta. Você poderia falar assim, aí a gente faz queijos e vinhos um sábado e de repente vai num barzinho no outro. E aí no domingo um sai para passear e o outro fica em casa, dependendo do que você prefere ou não. Pensa na solução. E a gente às vezes fica tão focado no problema do tipo assim, cara, estamos com essa treta aqui, que a gente não pensa nas possibilidades que isso traz para dentro da relação. Gente, inclusive, para melhorar o amorzinho do casal. Porque você se reabastece vendo pessoas. Ela se reabastece, talvez, ficando sozinha. É assim que ela recarrega a bateria dela. Então, você volta carregado. E ela estando carregada, olha que gostoso que é. Então, começa a pensar nas possibilidades. Já tentei assim? Já tentei assado? Já tentei frito? Já tentei cru? Não sei. Entende? Deixa eu ler aqui. Lê aí. Ele disse que não produzo nada, que eu sou inútil, eu já desisti, só convivo porque não tenho como sobreviver no momento. Emocional destruído. Será que eu presto para alguma coisa? Deixa eu te falar, você presta sim para muitas coisas. Talvez você esteja só acreditando na pessoa errada. Talvez você esteja deixando o volume da autocrítica alto. E as pessoas, elas vão... Gente, isso aqui é um clichê, mas eu sou fã de clichê, tá? Fique vocês sabendo. A pessoa, ela vai tratar você da forma como você acha que merece ser tratada. E se você deixa alguém te dizer que você é inútil, porque você acredita, porque você cresceu entendendo isso, porque outras pessoas de repente te disseram isso lá atrás e você só está repetindo isso na tua vida, que a gente chama aqui de ciclo de repetição, você está num relacionamento abusivo.
Se você está numa relação onde o outro está sempre te desestabilizando emocionalmente, você está num relacionamento tóxico. E, gente, eu vou falar uma coisa, eu tenho um pouco de ranço de, tudo é relacionamento tóxico, porque parece que no Instagram agora tudo é relacionamento tóxico. E eu tô falando que pra você, de verdade, o buraco é muito mais embaixo. E assim, só dando uma dica aqui, aí é de papo de terapeuta, se você estiver sentado comigo numa sessão, você vai levar isso aí para reflexão, quem dizia que você não prestava para nada na tua infância? Quem dizia que nada que você fazia era bom? Quem dizia para você? Porque... E às vezes não com essas palavras. Não com essas palavras. Às vezes é do tipo assim, nossa filha, esse desenho tá bom, mas e se você pintasse de outra cor aqui em vez dessa cor aqui que não ficou muito bom? Essa roupa que você vestiu, filhinha, essa outra não tá muito legal. Troca essa roupa aí, vê essa outra roupa. É esse tipo de invalidação, às vezes, que você ouve desde pequeno, que você fala assim, o que eu escolho não é bom, o que eu penso não é bom, o que eu acho não é bom, o que eu sinto não é bom. Então, é assim, quem você está projetando, vou falar um pouquinho mais técnico aqui, só para isso. Quem você está projetando no seu parceiro? Quem é a pessoa que você está jogando esse espelho para cima do seu parceiro? Que vozes são essas? Porque se você está aceitando isso daí, é porque você cresceu ouvindo isso e você acha que isso é o normal. Porque se você não acha que isso é normal, a primeira coisa quando ele falasse assim, você é um nada, você vai falar, eu sou nada APQP. Eu sou uma pessoa de valor. Eu sei muito bem o que eu fiz, eu sei isso, isso e isso. Você se indignaria e você se posicionaria, mesmo que não fosse da forma mais saudável. Então, assim, se você chega a acreditar no que ele está te falando, ou se você acha que o que ele está falando talvez faça sentido, tem que fazer uma avaliação disso daí. E aí não é numa live que a gente consegue aprofundar esse assunto. Fica só uma reflexão para você levar pós-live do que te fez e te faz acreditar nesse tipo de coisa. Eu te daria um abraço, tá? É foda estar num relacionamento assim. Eu sei, pode acreditar que eu sei. Quando a gente dá voz, né, a gente vai aumentando certos volumes, né, de determinadas coisas que vão aparecendo pra gente. Se você sente que precisa produzir algo, uma coisa que você pode começar a fazer que não vai te exigir valor monetário nenhum no momento, né? Porque, enfim, a gente vive num mundo que é capitalista e tudo precisa de dinheiro e é assim. Começa a anotar no papel as coisas que você gosta. Se você pensa que não é boa em nada, começa a anotar no papel as coisas que você gosta. O que as pessoas te elogiam. Nossa, a pessoa fala que eu sou boa nisso. E às vezes, gente, vou te falar, às vezes você vai pensar que são coisas fúteis. Tem gente que, por exemplo, coisas que eu achava muito fútil quando alguém me elogiava por isso. É do tipo, nossa, você sabe combinar bem as roupas. Nossa, você sabe fazer uma boa maquiagem. Eu achava que era fútil. Não, você é muito organizada. Nossa, você é muito organizada. Eu achava, isso é besteira. Até eu perceber, gente, que dá pra ganhar dinheiro com tudo nessa vida. Então começa a pensar nessas coisas e o que te empolga neste momento, porque eu sei que quando a gente está nessa fase, desse jeito, ferida nesse nível, é difícil até da gente querer pensar, sonhar, mas dá um Google e começa a olhar assim, coisas que eu sou que as pessoas são boas e que, sei lá, procura. Coisas que as pessoas têm dificuldade de fazer. Coisas que as pessoas têm dificuldade em fazer. E você vai começar a perceber que nem tudo que é óbvio para você é óbvio para o resto das pessoas. Você, às vezes, é boa de arrumar casa, ou seja, você tem um senso de organização. Você é boa, eu tô dando coisas assim, porque do jeito que você tá colocando aqui, eu tô entendendo assim, ele me desvaloriza porque eu não faço nada, você faz coisa pra caramba. Se você trabalha em casa, o nome já tá dizendo, você trabalha em casa, não tem só eu cuido da casa, você trabalha. Ok? A gente, não sei se você estava desde o início da live. Então, assim, se você é em casa, o que você faz bem? Nossa, eu sei arrumar uma mesa super, super legal. Eu sei arrumar uma mesa que fica fantástica. De repente, começa a filmar. Se você não quiser postar no momento que você tem vergonha, bloqueia tua família lá do Instagram. Você tem valor. Deixa eu explicar. Você tem valor, porque todos nós temos valor. Só que o que acontece? Aquilo que a gente é bom, a gente normalmente não valoriza. A gente fala assim, isso é besteira. Só que, deixa eu te falar, tem gente que não é boa nisso que você é bom. Então você começa a prestar atenção no que você é elogiado, você tem valor sim. Eu queria voltar no negócio da sogra, porque tem umas outras perguntas que colocaram aqui. Tá. Pra gente fechar. Então, gente, só para lembrar aqui.
Então, nós falamos no início da live aqui, só amor não basta para manter um relacionamento. Beleza? Vocês ficaram aqui. Depois a gente falou. Enquanto você vai falando da sogra, deixa eu responder isso que ela colocou, porque eu não trago dinheiro para casa. Ela tá dizendo que é por isso que ela não é valorizada? É tudo fácil. Você não traz dinheiro para casa, então você fala assim, então vamos colocar uma... Eu já falei isso no início da live. Vamos colocar uma empregada aqui para trabalhar aqui, e eu vou trabalhar também e tá tudo certo. Não, mas uma empregada é cara. A empregada é cara? É? É mesmo, que interessante. Quer dizer que uma empregada, se colocar em casa, é caro. Mas eu trabalhar em casa, aí não. Aí não é trabalho. Gente, que interessante isso, né? Muito interessante isso. Eu tava vendo, eu tenho até que pesquisar, porque eu não olhei o estudo, então eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas parecia ser verídico, tá? Mas um estudo onde uma pessoa percebeu que as mulheres, quando elas se casam, a vida delas financeira, a carreira, tudo, ó, vai para baixo. E a do homem faz o quê? Decola. Eu já vi homem fazendo post fazendo o seguinte, galera, o homem que quer enriquecer, prosperar na vida, casa. Sabe por quê? Porque você fica aí fazendo o papel de trouxa, fazendo tudo, e por isso a gente fala, Agatha Kleber, projeto de vida, o meu projeto de vida pode se apoiar o projeto de vida do meu marido? Não pode. Não pode. Agatha Kleber, meu projeto de vida pode ser apoiar o projeto de vida da minha parceira? Não pode, porque vocês dois têm que ser seres individuais, onde um consegue cuidar de si, o outro consegue cuidar de si, os dois se bancam emocionalmente, financeiramente, e os dois juntos cuidam da relação, independente de quem foi acordado pagar ou não as contas, tá? Quando separa, a mulher cresce, ele cai. Exatamente, é porque aí ele tem que dar gente, conta. Você quer ver quem é o tóxico do casal? É só separar. É só separar. Ver quem cai e quem tem o glow up, tá? Fica essa dica pra vocês. É verdade, meu marido é desse jeito, ele nunca faz nada aqui em casa. Pois é, então, aí é muito fácil criticar, né, já que nunca fez nada, é muito fácil desdenhar uma coisa que você não está envolvido. Posso voltar no negócio da sogra? Exatamente, Vivian, pode, volta aí no negócio da sogra. Então vamos lá, o que a gente falou no início da live? A gente mostrou para vocês que só o amor não basta para uma relação. Dentre outras coisas, porque isso aí é uma balela que envolveram, não que o amor não seja importante, mas que só o amor não basta para um relacionamento, porque se fosse isso, as pessoas não se separavam se amando. E a gente tem vários exemplos disso, vocês com certeza têm exemplos de fulano que é incompatível. A gente se ama, mas é incompatível, entendeu? Tem essa história. Então não é assim não, só o amor não basta. Depois a gente falou o seguinte, tem que ter estrutura além do amor. E que você ficar presa só no mito do amor romântico, achando que ele tem que ser a cara metade funcionar, vai atrapalhar. A gente falou de 4 coisas que ajudam, que são fundamentais para você montar essa estrutura. A gente falou de acordos de casal, que são importantes. Se você chegou agora, depois, gente do TikTok, se inscreve no Instagram, a live vai ficar salva no Instagram e eu tenho certeza que você vai querer voltar nessa live. Então, vai lá que vai ficar salva lá. Então, acordos de casal, a gente falou de conversação com foco na solução, ou seja, você tem que conversar, mas aí não é quem é certo ou quem é errado. Aqui temos um problema, como a gente resolve esse problema. Terceiro ponto, a gente falou da fórmula do equilíbrio do relacionamento, é onde um adulto com outro adulto cuidam no relacionamento de forma igual e equilibrada. Ninguém cuida mais, ninguém é responsável, ninguém salva o relacionamento nunca. E por último, a gente falou que isso só funciona quando o casal caminha com projetos de vida de casal, que esses sim são a estrutura, os pilares aonde o amor caminha e flui e tudo mais. Aí alguém colocou no início da live e falou assim, como é que faz se o marido ele defende a sogra mesmo estando errado e não sei o quê? Essa pergunta praticamente ela acontece em... se não em toda live sim, live não. Tá? Cara, toda vez tem uma pergunta de sogra. Vou dar uma notícia ruim, não quer dizer que é uma sentença, tá bom? A notícia ruim é o seguinte, se ele valoriza a mãe dele em detrimento de você, ele está casado, mas não é com você. Você é amante, amor. Você é a amante da história. Ele está casado com a mãe dele. E você é só a amante. O recado está dado. Tem como mudar? Claro que tem que mudar. Senão a gente não tinha feito um canal para falar de relacionamento. Senão a gente não tinha dado para vocês um monte de coisa. Tem que mudar. Só que ele precisa mudar. Ele tem os problemas dele com a mãe dele? Com certeza. Para ele estar defendendo a mãe dele, na idade adulta e tudo mais, é que ele tem medo de perder o amor da mãe. Isso é problema dele. Ele tem que resolver essa história. Sua questão é que você não pode ser colocado em segundo plano nessa relação. Porque se é uma fórmula do equilíbrio do relacionamento e vocês são iguais, quando ele diz que cuida da mãe, que valoriza a mãe em detrimento, ele está dizendo o seguinte,
A minha mãe é mais importante, ela vale mais, você vale menos. Você se contenta com pouco. Esse relacionamento não é um relacionamento horizontal. Ele é um relacionamento vertical em que tem um que é maior e tem outro que é menor. Não vai dar certo, não vai funcionar. Ainda mais no século XXI, que as pessoas deveriam se casar pelos motivos certos. Porque você pode viver solteiro tranquilamente hoje em dia, sem problema nenhum. Então você tem que correr atrás. Então é o seguinte, ele tem que resolver a treta dele. Ele vai ter que resolver essa história. Agora você pode se posicionar. Você pode buscar forma de mudar isso. Como? Conversação com foco na solução. Amor, bem, deixa eu te explicar um negócio. Eu me sinto desvalorizada quando algo me envolve e você prefere defender a sua mãe em vez de tentar olhar o meu lado. E em vez de pegar qualquer assunto aleatório, pegue a última situação, porque adultos conversam em cima de fatos. Eu acho, eu penso, eu sinto, eu imagino. Adultos conversam em cima de fatos. Qual é o fato? Domingo passado, a senhora sua mãe me desmereceu na frente de todo mundo e você não me apanhou. Eu me senti diminuída, eu me senti desvalorizada, eu me senti humilhada. Você põe o que você se sentiu, de fato, nessa relação. Você fala assim, eu não quero sentir isso de novo. O que nós podemos fazer para isso não acontecer? Não, você tem que entender que é minha mãe. A minha mãe é a coisa mais... Você está explicando seu sentimento, você está abrindo seu coração. Se ele começar a defender a mãe dele nessa conversa, ele já está te dando um recado. E aí você tem duas opções. Ou você fica nesse relacionamento, você põe o rabo entre as pernas e se conforma que o seu papel nesse relacionamento vai ser amante, ou você fala, desse jeito, eu não quero. Ah, mas nós temos filhos. Não me tragam filhos para justificar ficar dentro de um relacionamento. Filho não é cola de relacionamento. Filho sente e ele vai carregar esse peso pro resto da vida dele. De achar que se ele fizer alguma coisa, vocês vão se separar. Aí ele não caminha para a vida, ele não prospera, ele só vai ter relacionamento tretado, porque se ele tiver um relacionamento bom, acabou a bateria. Acabou a bateria aqui do coisa. Enfim, então o que acontece? Entendo que relacionamentos, eles precisam fluir entre adultos. Eles precisam fluir. Isso é importante. Então, você tem que valorizar a sua presença nesse relacionamento. É porque eu ia ler um comentário ali, enquanto o Cleber estava falando, que o cara falou bem assim, cara, acontece isso com a minha esposa, ela também é casada com a mãe dela. Então, às vezes a gente pensa que é só uma questão do homem com a mãe. E não é verdade. Muitas vezes as meninas, as mulheres, né, no caso, se tá presa com a mãe e ainda tá uma menina, elas também são casadas com a mãe, no sentido de minha mãe é muito mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Minha mãe é mais importante que meu filho, minha mãe é mais importante que meu marido, minha mãe é mais importante do que meu trabalho, mais importante do que tudo. E aí, às vezes a gente passa por uma situação dessas com a sogra e a gente faz isso com a nossa mãe, que por acaso também é uma sogra, só que dele. Então, só pra gente estar muito atento para não estar cobrando algo que a gente não consegue desvincular na nossa vida, tá? Mãe é mãe e as mães têm que ficar afastadas do relacionamento. O relacionamento é de vocês, tá? O relacionamento é de vocês, é importante vocês saberem isso. Então, assim, não é pra ninguém, o relacionamento é de vocês. Não tem que mãe se intrometer, ninguém mais. É claro que a gente está falando de um relacionamento mínimo, né? Porque é claro que existem os relacionamentos abusivos, os relacionamentos tóxicos e tudo mais, que as pessoas percebem e podem dar oportunidade. Mas se você não estiver preparada para perceber isso daí, você vai ainda defender a pessoa. Que infelizmente a gente ouve muito isso. Ah, mas fulano, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Então entenda isso, respondendo a sua pergunta da história da mãe. Hoje, ele já fez uma escolha. Ele tá casado com a mãe e você é a amante da história. Dá pra mudar? Dá pra mudar. Claro que dá pra mudar. Dá pra vocês mudar isso aí. Só que vocês precisam conversar. Então, é isso. Vocês precisam conversar no relacionamento. O que mais que a gente pode falar aqui pra puxar? Acho que teve um comentário aqui. Deixa eu aproveitar. Teve um comentário aqui?
Por que Gente, eu trago dinheiro para cada? Por que eu não trago dinheiro? Então, isso aqui já foi. Gente, a nossa live aqui no TikTok caiu porque a bateria do meu celular acabou. Era isso aqui, era isso. Eu não tenho projeto de vida. Gente, projeto de vida é muito, muito, muito importante. De verdade. Quando a gente tem um projeto de vida, quando a gente tem o porquê acordar todos os dias, mesmo que seja para pensar naquele projeto de vida, a tua energia de vida, ela muda. Muda. Eu prometo pra você, por isso que eu falei, comece a olhar, nem que seja no Google, se você não estiver tão assim, atrofiada de sonhos. Põe no modo economia aí, por favor. Já tá. Tenha um projeto de vida. Adultos não caminham sem projeto de vida, porque o projeto de vida é o norte. Você tem que ter aquela sensação, pelo menos a gente defende isso aqui, é o que a gente defende arduamente no nosso... Aqui o Paulo Henrique colocou travou. O Paulo Henrique travou bem na hora que eu tava lendo teu comentário falando Nós vamos falar dele aqui, tá? Da sogra. Os projetos de vida, gente, é quando você caminhar no final da vida, olhar para trás, é aquilo que você vai falar assim, poxa, eu realizei essas coisas. Não é assim, caminhei, nem sei para onde que eu fui, no final você vai olhar para trás e falar, nem sei. É aquilo que você dá direcionamento para sua vida. E é seu, não tem como eu escolher o seu projeto de vida, o seu parceiro, ninguém. Agora, você tem projeto de vida individual e projeto de vida de casal. Ter projeto de vida de casal não significa que você vai abrir mão dos seus projetos de vida individuais. Eles são coisas diferentes e não podem competir entre si. Vocês se comprometem a construir, sei lá, por exemplo, um valor do casal a segurança e que o casal decide, é uma escolha do casal, a gente não investiga, que nós vamos morar sempre na cidade tal. Aí no projeto de vida individual de fulano, ela fala assim, não, eu quero fazer um mestrado em Londres e passar 4 anos em Londres. Como é que vai conciliar isso, gente? A não ser que vocês conversem. Não, 4 anos em Londres, assim, dentro daquele projeto de vida de casal, tá tudo certo? Desde que a gente volte para o mesmo lugar? Adultos conversam, gente, vocês têm que estar conversando toda hora, senão a coisa não flui, não funciona. Quer ler o comentário aí agora? Gente, aqui um comentário, e eu quis muito ler esse comentário além do Paulo, bem na hora que eu estava lendo dele e acabou a bateria. Mas tem um outro aqui, que é o seguinte, a pessoa colocou, eu até penso que sozinha eu vou mais longe, porque meu marido parece ter inveja de mim, não me apoia. Deixa eu te contar. Você pensa que é um caso isolado? Às vezes o teu marido, às vezes o que tá te travando na vida, muitas vezes, de verdade, é a pessoa que você jura que é a que mais te apoiaria no mundo inteiro. Se você tem essa sensação... Presta atenção. Compartilhe os seus projetos de vida individuais com ele e veja como ele reage. Amor, eu quero, sei lá, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo hipotético. Você não é formado e você quer fazer um curso superior. Amor, eu estou pensando em fazer o curso tal, porque você está imaginando que você vai fazer esse curso, com esse curso aqui você vai ter uma oportunidade de emprego em tal local, você vai fazer tal coisa e tudo mais, e fala, amor, eu estou pensando em fazer tal coisa. Ah, isso é besteira, esse negócio de fazer curso superior, isso aí não é tudo mais. Tipo assim, mas eu não estou pedindo para você fazer não. Não é escolha sua. Eu quero fazer. Se a pessoa tem uma incapacidade quase que patológica de ficar feliz por você estar fazendo qualquer coisa, não é muito esquisito? É muito esquisito. Então, assim, prestem atenção nas pessoas que vocês têm do lado. E aí vocês precisam conversar. Por isso, as pessoas se juntam sem saber por que se juntam, só porque se sentiram apaixonadas. Não, isso é importante, gente, mas isso não é suficiente. Para você fazer. A gente, quando fala de pessoas solteiras, a gente fala, você, pelo amor das energias eternas do mundo, você sabe o que você. Se você quer entrar no relacionamento, você tem que saber o que você está disposto a aceitar no relacionamento, o que você não vai aceitar de jeito nenhum no relacionamento e o que dá para negociar. Ah, mas eu já estou no relacionamento. Tá bom, do mesmo jeito. O que você aceita dentro do relacionamento, o que você não aceita de jeito nenhum e o que dá para negociar. Vou dar um exemplo o mais óbvo. Ah, se eu estou solteira. Ah, eu não quero me relacionar com pessoas que fumam. Nem a pau. Pode ser o Brad Pitt encarnado na Terra me pedindo para namorar. Fuma. Não vai entrar na lista. Acabou. Porque eu sei que isso vai trazer problema lá na frente. Entendeu? Então, agora, eu estou num relacionamento e descobri que meu marido, que certas coisas que eu não suporto, pode ser que para ele seja uma grande irrelevante. Entendeu? Pode ser uma coisa muito assim. A Agatha já trouxe um exemplo, por exemplo, de quando a gente se conheceu, que a gente acabou de se conhecer,
que ela estava saindo, ela estava na putaria ali, eu estava na putaria também, há muito tempo atrás. Então a gente estava um monte de condicionamento já, eu estava curtindo um monte de mulher ainda e tudo mais. Quando a gente começou, ela chegou para mim e falou, eu não gosto de você curtir isso daí, porque isso me dá gatilho de coisa que eu já passei. Eu falei, beleza, para mim tá tudo certo, porque eu tava no piloto automático. E ela chegou pra mim e falou, será que ela pensou, meu Deus, se eu falar isso, será que ele vai terminar? Ela falei, ô sonso! Ela estava disposta a bancar isso aí. Ela chegou e falou, eu não curto, não gosto disso daí e tudo mais. Eu falei, nossa, mas tranquilo, que eu falei, é verdade. Eu parei a pensar, ela tá certa, eu tô entendendo isso, mas era logo no início do nosso relacionamento, a gente tava começando a parar. Ela chegou, eu estou num relacionamento, eu não tô a fim de topar isso daqui, coloquei pra ele. De repente ele falou, tá tudo certo, não faço questão disso daí, não tem problema. Aí teve uma pessoa que tinha até colocado assim, ó, eu sou justo, quando a minha mãe tá errada, eu falo no off, e se minha esposa tá errada, eu falo no off. É isso. Sim, gente. Por favor, ô Deus, se você acredita em Deus, se acredita no universo, se você acredita em qualquer coisa, por favor, mais Paulos Henriques na vida das moças aqui, porque ele já é casado, então não dá nem pra fazer um Tinder aqui. Mas, Paulo Henrique, tu tem algum amigo legal? Apresenta pras meninas que estão solteiras aqui. Que pensa que nem você. Tem uns amigos legais que... Gostaria de ter essa sabedoria antes de escolher alguém pra casar. Me sinto muito sobrecarregada emocionalmente, porque sempre tento resolver os problemas, mas ele não conversa, sempre foge das conversas profundas, me deixa sempre num vácuo. O que eu vou recomendar para você? Aliás, eu vou recomendar para vocês que estão assistindo a nossa live e que querem melhorar a qualidade da conversa do relacionamento de vocês. Tem como. Como é que é? A gente tem o guia de como ser ouvida e respeitada no relacionamento. Ele é um e-bookzinho, ele tem... Um e-bookzinho não, que parece que é um e-book besta. É um e-bookzinho no sentido que ele é um e-book que você pode... Fácil, tranquilo, que você pode baixar. E lá vai ter situações, frases que você pode utilizar, gente, as frases técnicas, prontas. Frase pronta, você só precisa adaptar para a sua realidade. Às vezes até aquela realidade você só aplica. Então, aconteceu outra coisa, ele deixa a toalha no chão, ele não me ouve quando eu quero falar com ele, ele não sei o quê. Então, assim, o guia de como, que a gente chama de guia core, de como ser ouvido e respeitado no relacionamento, ele te dá a chance disso. Por quê? Porque você vai chamá-lo para conversar numa conversa de adulto. Não é você não me ouve, você não me quer, você não me deseja, você não fala não sei o quê, não é isso aqui, porque isso não vai funcionar. Você fala, amor, eu queria conversar contigo. Podemos conversar? Primeiro ponto. Podemos conversar? Quero conversar. Vamos, bora. Tudo bem, diga aí, mamãe, o que você quer ouvir? Amor, aí você fala, eu me sinto X, quando você vai usar alguma técnica lá e vai fazer a coisa com isso. Agatha Kleber, eu não tenho coragem de falar assim na cara. Manda uma mensagem no WhatsApp. Não tem problema. Faça ainda, copia e cola. Copia, adapta e cola. Agora, você quer ter acesso a isso daí? Na nossa bio, tanto do TikTok quanto do Instagram, você vai lá clicar, tem um link lá, você cria. Você vai cair no lugar lá, vai fazer uma quiz rapidinha, ele vai te jogar lá para você adquirir o guia. É um valor, se bota aí R$47, ele vai te dar vários bônus. Você ainda tem 7 dias se você desistir para devolver isso daí e tudo mais. Se quiser, não tem problema nenhum. E ver, não gostei, não senti que não é não sei o que, você vai lá, clica no botão, devolver, o dinheiro é estornado, acabou a história, morreu o assunto, tudo bem. Valeu, porque a gente tem várias pessoas que usam. Vocês precisam mudar a forma de conversar. E aí vem o segundo ponto. Mas eu mudei a forma de conversar e não deu certo. Aí, gente, tem certas coisas que a realidade bate na porta. É isso. Você está num relacionamento que a pessoa não valoriza os seus sentimentos, não valoriza a sua opinião. Ela não te valoriza. Aí você vai ficar nesse relacionamento? Porque talvez você tenha que ter uma conversa séria com ele. O seguinte, amor, é o seguinte, deixa eu explicar. Eu me sinto desrespeitada, eu me sinto assim e tudo mais. Podemos conversar? É possível mudar essa atitude? Não, isso é uma frescura, não vejo nada disso. Então deixa eu te falar um negócio. Eu acho que eu não quero ficar nesse relacionamento. Porque eu não estou afim de ficar aqui, porque... Não vai melhorar, gente. Não, o relacionamento não vai melhorar. Se tá assim há, sei lá, 1 ano. 5 anos, que seja. 5 anos. Aí imagina assim, você vai ficar casado, geralmente a gente fica casado até, né? Mais 10 anos disso. Mais 20 anos disso. Mais 30 anos disso. Isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa, gente. Isso destrói as pessoas. Ele jogava a toalha molhada. Eu seria muito amiga da Vivian. Ele jogava a toalha molhada do meu lado da cama.
Aí eu passei a jogar do lado dele. Nunca mais colocou. É tratamento de choque, às vezes. Tratamento de choque. Ai, gente, eu claramente seria sua amiga, Vivian. Mas, gente, olha só, ó, vou adquirir. Depois conta pra gente o que você achou, se ficou com dúvida de, tipo assim, como é que eu aplico essa frase? Dá pra unir uma técnica com a outra aqui? A gente te ajuda, chama tá? Chama a gente, não tem problema nenhum. Gente, às vezes a gente conta as besteiras aqui, que é pra descontrair, né? Que às vezes o tema é tão pesado. Uhum. Mas o que acontece? Só pra gente ir pro fechamento. Às vezes, a gente pensa assim, eu amo muito essa pessoa, mas no fundo quem tá construindo tudo sozinha sou eu. E eu tenho uma máxima dentro de mim, dentro do meu coração, depois de passar por alguns relacionamentos cagados, que às vezes a gente tá fazendo as coisas dentro dessa relação e tá construindo, e tá pesado, porque você tá construindo pelos dois. Aí você tá pensando assim, que tá construindo pelos dois, né? Aí eu falo, nossa, mas tá pesado, porque eu tô construindo o meu, tô construindo o dele, tô não sei o que, ainda faço as coisas. E aí, às vezes a gente esquece de fazer a conta básica, que porque a gente tá presa na dependência emocional, que a gente pensa assim, eu não posso viver sem ele porque eu tô construindo as coisas junto. Tô construindo as coisas pra mim e pra ele. Só que aí, às vezes você tira ele da jogada, não é você não, tá, amor? Pode deixar. Aí você fala assim, nossa, tô andando mais rápido. Por quê? Porque o que eu tava construindo pra mim e pra ele, agora é só pra mim. Tá fluindo. Todas as vezes em que eu estive em um relacionamento cagado, eu tive o glow up. Muito pouco tempo depois de sair dessa relação. E era das pessoas falarem assim, Agatha, você está visivelmente diferente. O que você fez? Nada. Você tá com cara de saudável. O que você fez? Nada. Você tá, eu tô vendo que você tá fazendo, tá empreendendo, não sei o que, tá dando conta, as coisas estão acontecendo. O que você fez de diferente? Nada. A única coisa que eu subtraí um peso morto. E aí a pessoa foi viver a vida dela também, que às vezes eu também tava sendo um peso pra ela, mas assim, beleza. O que acontece? A Agatha tá colocando o seguinte, uma coisa que hoje em dia é complicado. Ela se colocou como a pessoa mais importante da vida dela. Não tô dizendo que não dói. Dói, tem coisa, mas é isso. Então, é importante vocês terem consciência disso. A vida só flui quando você se coloca como a pessoa mais importante da sua própria vida. Porque é esse egoísta. Não é egoísta. Eu vou explicar. Eu vou provar para você aqui agora que você se colocar como a pessoa mais importante da sua própria vida é o maior gesto de altruísmo que você pode fazer na face da Terra. Porque a pessoa que se coloca como uma pessoa mais... E ser mais importante da própria vida não quer dizer que você vai passar como um rolo compressor por cima dos outros. Quer dizer simplesmente que você sempre vai ponderar. Essa história aqui, ela é boa ou ela é ruim para mim? Ela me ofende? Ela me agride ou ela me agrada? Você vai sempre colocar como você se sente em relação a uma situação e você, quando chegar à conclusão de que isso te ofende, te agride, te desagrada, te faz mal, você vai dizer, não. É isso que é se colocar como a pessoa mais importante da própria vida. Então, quando você se coloca como a pessoa mais importante da sua própria vida, você começa a ficar leve. Porque um monte de entulho que você carregava, você começa a se libertar. E aí você começa a ficar o quê? Mais feliz, mais alegre. A Agatha está dizendo aqui, mais tranquila, bonita. Mais bonita. E aí, quando você se olha no espelho e se vê bem, você se vê ótima. Você fica de bom humor, você fica animada, você fica feliz e você começa a transmitir isso para todos. Se você tem filhos, você transmite isso para os filhos. Se você tem um parceiro, você transmite isso para o parceiro. Aí o que acontece? Você está distribuindo amor. Você está do excesso fazendo um mundo melhor, porque você está distribuindo amor. Agora, se você não se coloca como a pessoa mais importante da própria vida, você fica magoada, ofendida, triste, deprimida, se achando mal. Você some. E aí precisa de outra pessoa ficar te derrubando migalhinhas de afeto para você tentar se sentir mais ou menos. Você some, ainda puxa a energia do mundo. Você, em vez de ser um símbolo, um farol para ajudar o mundo a ficar melhor, você se torna uma coisa apagada. E você atrapalha o mundo.
Porque pessoas tristes e deprimidas, elas não conseguem caminhar na vida. Então, se colocar como a pessoa mais importante da própria vida não é um gesto de egoísmo. É o maior gesto de altruísmo que você podia estar fazendo para você. Enquanto vocês não aprenderem a se colocar como as pessoas mais importantes da vida de vocês, vocês vão estar condenadas a serem uma atorzinha secundária na vida de outra pessoa. Que nem é papel... É o secundário, sabe daqueles filmes que entra no bar? Que tem o casal principal lá. É figurante, figurante. Não é o figurante. O figurante está atrás do casal principal. Você é aquele que está lá no fundo que a câmera nem foca. É aquele que está embaçado lá no fundo, que estar lá ou não estar lá não faz a menor diferença. Esse é o seu papel quando você não se coloca como uma pessoa mais importante da própria vida. É isso, Brasil. Então, o que acontece, gente? Querem dar uma oportunidade para o relacionamento de vocês? Então, mudem a forma de se comunicar. Como que vocês podem fazer isso? A nossa sugestão, porque foi a Agatha criou esse guia a partir de situações que nossos clientes trouxeram para a gente, que a gente sugeriu fazer e que geraram resultado. Mentorias que fizemos, a gente coletou um monte de coisas que as nossas clientes, nossas alunas, nossas mentoradas traziam, consolidamos isso e falamos, isso é importante, porque isso é basilar. Nós falamos de 4 coisas de um relacionamento aqui. Acordo de casal, comunicação com foco na solução, projetos de vida de casal e fórmula do equilíbrio do relacionamento. Se você chegou agora e não está, a live vai ficar salva aqui no Instagram. Vão lá, o pessoal do TikTok. E no YouTube, às vezes, a gente sobe também. Às vezes a gente está subindo agora essas lives pro YouTube aí também, ok? Apesar que lá é outro mundo, outro ambiente. Que lá vocês conseguem assistir no 2x. Lá vocês podem... Então, assim, se deem essa oportunidade. Se deem essa oportunidade. Entenda o seguinte, se você ama, mas está construindo tudo sozinha, você tem que entender que o amor não basta para sustentar um relacionamento, tá? Você precisa de estrutura. E você pode dar a oportunidade do seu parceiro se vocês juntos montarem essa estrutura para esse relacionamento caminhar para uma nova fase. Vocês viveram até hoje assim, mas isso não implica que vocês precisam viver assado. Assim, vocês vão viver assado. Então vocês têm que ter pilares, têm que ter clareza, têm que ter caminhos. É isso, gente. E a gente agradece demais Ficamos vocês aqui. Bom demais. Adorei, verdade. Aí, ó. Vou pedir um último favor para vocês, tá bom? Me sinto mais leve. Que bom, a gente fica muito feliz em saber, que bom, tá? Que bom. Olha aqui que eu vou pedir um último favor para vocês, pessoal do TikTok aqui, pessoal aqui do Instagram. A gente quer que essa mensagem chegue para cada vez mais pessoas, porque quando a gente criou esse canal, a gente queria mostrar isso, que é possível você construir um relacionamento saudável, equilibrado, que relacionamentos em que o amor flui, em que as pessoas não se sentem pesadas, se sentem tristes, eles são possíveis, desde que você adote certas mudanças e o casal chegue nesse acordo. Então eu vou pedir um favor para vocês. Você que chegou até aqui, senta o dedo no like, por favor, faz o Instagram, faz o TikTok para perceber que isso aqui é um conteúdo de valor, compartilha com as pessoas que você sente que podem se beneficiar disso daí e faz um favor pra gente, salva. Salva por 2 motivos. Primeiro, porque o algoritmo vai sensibilizar e vai ver isso é legal, vai entregar para mais gente. E 2, porque eu tenho certeza absoluta, sou capaz de apostar, que você vai precisar ouvir de novo essa live. E, gente, você que entrou no final, a live vai ficar salva aqui e talvez a gente suba lá no YouTube. Então, fica tranquila que dá para ver tudo. E, pra quem não sabe... Muito bom mesmo aí, ó. Gente, olha só, geralmente a gente faz as lives quintas-feiras a partir da 18, 18h10, por aí, tá? Mais ou menos nesses horários. A gente sempre avisa um dia antes ou contar 2. Contar pras amigas. Contar pras amigas, isso aí, compartilha com a galera. E a gente sempre, na segunda, na terça-feira, por aí, a gente começa a sondar vocês aqui no Instagram para saber qual o tema de live que vocês estão querendo. Então a gente vai lá, faz caixinha de perguntas, vocês colocam, aí a gente reúne as coisas que vocês mais colocam lá na caixinha, depois vocês fazem uma votação e acaba virando o tema da live da quinta-feira, 18, 18h10, que a gente faz toda quinta-feira, 18, 18h10. Então, fica atento lá nos nossos stories também, tá bom? E a gente agradece demais, mais uma vez, a participação de vocês, a interação e tudo mais. A gente adora quando vocês participam. A gente adora, adora, adora. E aí a gente se vê na próxima quinta. Obrigado pelos corações, o pessoal tá mandando. Ficamos por aqui, gente. Um beijo, um queijo e até a próxima quinta-feira.